Fala galera, beleza? Carlos aqui na área, hoje para falar de um assunto sério. Preço dos quadrinhos, aonde vai parar essa farra das editoras? Brincadeiras à parte, pessoal, título sensacionalista, não sou muito acostumado a fazer isso, mas eu acho que esse é um assunto bem delicado que a gente deve conversar e ter pontos de vista e discutir um pouco como esse aumento pode afetar o nosso hobby, né, que é leitura de quadrinhos, colecionismo, para quem quiser colecionar, para quem quer ler, só ler. Então, vamos tentar bater um papo sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, eu gostaria de pedir encarecidamente que você se inscrevesse no canal, apoiasse a gente, compartilhasse esse vídeo, se puder curtir e também comentar, mas espera para comentar depois que você ver até o final desse vídeo, porque eu acho que você vai se surpreender com a nossa discussão de hoje, beleza? Então, vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho de por que os quadrinhos estão ficando cada vez mais caros no Brasil e aonde isso vai parar, beleza? Então, eu trouxe aqui alguns quadrinhos que eu consumi recentemente. Não estou fazendo nenhuma crítica a editoras nenhumas, foram os que eu encontrei aqui mais fácil, tá? São 3 da editora Panini, então eu trouxe aqui uma mensal do Lanterna Verde que está saindo hoje na casa de R$19,90, 48 páginas, tá? A saga do Wolverine, atualmente, né, na verdade essa edição eu paguei R$39,90, mas a edição já 3 está por R$44,90, a gente já vai falar sobre isso. Essa mensalzinha aqui, mix do Avante Vingadores, de 80 páginas por R$27,90. Aí tem 2 bitelão aqui, estou falando de Departamento de Verdade da Devir, baita quadrinho, diga-se de passagem, mas que está com preço de capa na casa dos R$140, R$130. E por último, um dos lançamentos mais aguardados do ano passado, que é o Eternauta, que está saindo aí na casa dos R$200, tá? Não estou falando aqui, isso são todos preços de capa, pessoal. Beleza. Então, traçado esse paralelo aí dos valores dos quadrinhos, vamos tentar entender um pouco o que afeta o preço do quadrinho atualmente no Brasil. Primeiro, todas as distribuições, né, ou legalizações ou direitos autorais são negociados em dólar. Então, a moeda norte-americana, cada vez que sobe, isso pode impactar a forma como que é feito o contrato entre a editora e o licenciante, beleza? Isso é um ponto. Outro ponto, nós temos também a parte de papel, que é o mais importante. O papel, ano passado, aumentou na casa dos 35%. Esse ano vai ter reajuste de novo, já foi informado pela Suzana que nós teremos reajuste no papel. Isso vai encarecer os quadrinhos, beleza? Então esses são 2 fatores que fazem automaticamente os quadrinhos ficarem caros. Outro fator é a distribuição. Principalmente a Panini, que hoje é a maior editora do Brasil, ela tem um custo operacional de distribuição. E a gente lembra muito bem que no começo a Panini dava frete grátis no site, você conseguia comprar na banca, etc e tal. Mas hoje está cada vez mais difícil. Você vai na banca, às vezes não encontra material, ou tem defasagem, porque, por exemplo, eu sou de Curitiba, tem coisas que saem no interior de São Paulo primeiro do que aqui. Então, isso é um grande problema. E outro ponto que a gente já discutiu várias vezes na vida, no podcast, tem programa, que é a Amazon, pessoal. Então, o que a Amazon tem feito, né? Normalmente a Amazon vai lá e compra uma parte do estoque das editoras e faz o preço que ela quiser, porque ela comprou, ela já pagou o quadrinho. Como a Amazon normalmente tem um poder de barganha muito maior do que as livrarias, do que os pequenos vendedores, então ela consegue comprar uma grande quantidade e dar um desconto maior. E esse desconto maior se reflete, por exemplo, nas pré-vendas com 30%, dependendo logo que sai a pré-venda, volta ao preço normal, depois está 40%. A gente não tem uma precificação muito linear, ou seja, ela pode variar muito de acordo com o bom humor da Amazon ou o algoritmo. Quando ela quer inflacionar ou vender algum quadrinho mais rápido, então ela baixa o preço e precisa, às vezes, se livrar desse estoque, certo? Beleza, então esses são alguns pontos que podem influenciar ou que, na verdade, que influenciam diretamente o custo do quadrinho. Além disso, a gente tem artistas, a gente tem diagramadores, toda uma equipe da editora, tem divulgação, tudo isso entra no custo do quadrinho, beleza? Aí eu pergunto para vocês, tá, tudo isso faz com que o quadrinho se torne caro? Sim, faz com que o quadrinho se torne caro, principalmente no Brasil. Por quê? Normalmente as editoras, isso daí já foi constatado, tem baixa tiragem. O que é baixa tiragem, pessoal? Se a gente fizer um paralelo aí, alguns livros já mostraram que Abril fazia tiragens de 400 mil quadrinhos, dependendo do personagem. Hoje, eu garanto para vocês que não tem quadrinho, tirando os mangás, não estou falando de mangás aqui, que tem tiragem maior do que 20 mil. Não existe, eu acho que não é possível ter. Se tiver, deixa nos comentários aí, fala, eu sei que tem, me rebata, eu estou aqui para discutir.
E essa tiragem, quanto maior ela for, menor é o lucro por edição. O que acontece? Então, se eu tenho 10 mil quadrinhos e eu quero lucrar 100 mil, eu tenho que vender o quadrinho a X. Se eu tenho 5 mil quadrinhos e quero lucrar os mesmos 100 mil, eu preciso vender o quadrinho a Y. E assim, sistematicamente. Se eu tenho menos edições, para ter o mesmo lucro, eu preciso cobrar mais caro. E o que essas editoras ultimamente têm feito, em geral, que eu tenho observado, é: eu tenho uma baixa tiragem, elevo o preço de capa, vendo para a Amazon me compra esse material, eu já tenho meu dinheiro e ela pode vender ao preço que ela quiser. Então, por exemplo, às vezes você entra no site da Amazon, tá R$100 um quadrinho, aí você entra no site da Livreiras Curitiba, tá 150, aí você vai no site da própria editora, tá R$200 o quadrinho. Então, a gente não sabe hoje o custo e o preço de capa de um quadrinho. Por quê? Isso não é transparente. Cada editora, como é uma entidade única, né, não seja assim, ela tem a sua própria organização, elas não são obrigadas a divulgar o custo, né, para a produção de quadrinhos. Então a gente meio que fica no escuro. Então essa tomada de decisão de distribuição, de revenda para apenas alguns, faz com que o mercado seja meio que monopolizado atualmente pela Amazon. Todo mundo sabe que quem não vende na Amazon são as editoras mais independentes, que têm um poder de barganha um pouco menor, mas também trabalham com obras que são mais, por exemplo, nacionais, ou então quadrinhos mais independentes, que às vezes não acaba atingindo o grande público. Cito aqui algumas editoras como Brasa, Hipotética, Tai, acho que agora a J Braga já também começou a vender na Amazon por pedidos, Ultimato do Bacon, são editoras que preferem vender no seu próprio meio de venda, ou então em comic shop ou algumas livrarias, beleza? Então isso daí são alguns pontos que influenciam sim o custo do quadrinho. Quadrinho tá caro, Carlos? Quadrinho tá caro, quadrinho tá cada vez mais caro, quadrinho tá cada vez mais nichado, a gente tá cada vez mais pagando caro por uma obra que você vai ler uma vez ou outra e não vai reler. Até teve uma discussão esses dias num grupo que eu participo e a gente ficou se questionando se valia a pena pagar R$170 numa edição de Lucifer que vai sair agora pela Panini, sendo que você vai ler só uma vez e você vai ficar guardado. Então, o custo-benefício de um quadrinho de retorno, né, que seria o ROI, o retorno sobre investimento, ele é muito baixo, considerando que você vai ler uma vez, vai ficar na sua estante e você talvez leia de novo. Mas também tem a questão do colecionismo, que você quer ter aquela edição, uma edição mais bonita, uma edição luxuosa, então tem vários fatores. Isso impede com que muitas pessoas entrem no mercado de quadrinhos, por exemplo, para ler. Leitores novos está cada vez mais difícil. Isso vai ter um impacto principalmente no futuro. O que isso quer dizer? Hoje, a maioria que consome são homens, brancos, no caso, olha o meu perfil, que tem um pouco de poder aquisitivo e conseguem comprar. Mas a maioria, normalmente, utiliza cartão de crédito, compra parcelado, ou espera promoções, etc e tal, para completar a coleção e ler os materiais. Porque a gente sabe, né? Lançamento é sempre mais caro, logo depois, daqui 2 semanas, o quadrinho ele sai na Amazon por 40% de desconto, daqui a pouco vem um cupom da Panini por 45%, e aí quem pagou mais caro fica chupando o dedo. Essa é a norma do mercado hoje, a normativa é essa, a gente não sabe o preço e não sabe se vai aumentar, se vai baixar, porque não tem uma regulamentação. Existem, né, aí está tramitando no Congresso a questão da lei do preço fixo, eu não quero entrar nesse assunto aqui, porque não é o propósito do vídeo, mas pode ser que isso venha no futuro a ser algo bom ou ruim, nunca saberemos, mas fica para um próximo vídeo falar sobre isso. Então, para deixar um pouco mais claro para vocês, hoje, né, como eu disse, essas edições aqui da Panini, todas sofreram reajustes, na casa aí dos 15% a 20% de aumento. Então, é só para trazer um exemplo. Se você pega 2 quadrinhos na Panini, você vai pagar R$8 a mais do que você pagava antes. R$4 mais ou menos em cada edição. Esse custo, ao final do mês, por exemplo, ao final do ano, ele vai gerar R$96 a mais no ano todo. Ah, Carlos, mas R$96 não é nada. Beleza, não é nada se você compra 2 quadrinhos, mas se você compra 4, já vai para 180. Se você compra 6, vai sendo exponencial. Então, a quantidade que você compra vai influenciar no aumento que você vai ter de investimento para a compra de quadrinhos. Ah, mas aí eu não consigo comprar tudo. Faz parte, você às vezes tem que acabar escolhendo. E como isso vai impactar os novos leitores? Hoje, se você for um leitor iniciante e quiser começar a ler um quadrinho, você primeiro não sabe por onde começar, porque cada vez é numeração diferente, na Panini é uma loucura, ninguém entende nada. As edições, que são edições, por exemplo,
one shot, que sai por editoras, está tudo na casa de R$ 200, então um cara que é quebrado, ou uma pessoa que não tem dinheiro suficiente para investir R$ 200 num quadrinho, eu não vou ler isso daí, então eu vou passar para outra área. O jovem tem cada vez mais perdido o interesse em leitura, a gente é um país que não lê, então tem vários aspectos que são posto na ponta do lápis quando você vê, por isso que o quadrinho ele tá caro, porque as editoras elas têm feito cada vez tiragens menores. Ah, mas qual que é a solução? Bom, eu não sou guru das editoras, eu não sou guru do mercado, mas eu acho que você tem uma política mais agressiva, de maior tiragem. Ah, mas aí é muito arriscado. Quem não arrisca não petisca. Às vezes a gente precisa arriscar um pouco. Fazer uma divulgação nas escolas, eu acho que isso é muito importante. Criar gibitecas, criar o gosto pela leitura, vai fazer com que esse público seja renovado, porque a gente está caminhando por um momento aí que daqui uns 20, 30 anos a gente não vai ter mais mercado de quadrinho. Vai ter só os tiozão, no caso eu, as pessoas da minha idade agora, com 70 anos, que vai continuar comprando sendo um item de luxo, né? Como se tornou o vinil hoje em dia. O vinil ele é um item de luxo que poucas pessoas compram porque é muito caro. O quadrinho está caminhando para isso, principalmente no mercado brasileiro. Então a gente teria que ver alternativas, meios para incentivar as pessoas a lerem e também que essas pessoas que quando foram ler não se assustem, né? Porque R$ 200 um quadrinho é um valor muito caro. Eu acho que não tem muita lógica você pagar R$ 200 num material, a não ser que seja uma coisa, sei lá, único do mundo, mas do contrário é um valor muito, muito alto. Então fica aí um questionamento pra gente, como a gente pode tentar lidar com isso? Às vezes sair de coleções, eu tenho visto muita gente não optando por entrar em coleções muito longas da Panini, principalmente porque começa com valor, quando você vai ver tá tipo 5 vezes mais, dependendo, aí falta edição, porque às vezes você não consegue comprar no mês, some essas edições, depois a galera começa a vender por R$ 200 a edição que tá faltando, então tem todos esses agravantes. E deixo aqui para vocês essa discussão, o quadrinho no Brasil é caro ou nós ganhamos pouco? Ou as editoras estão tirando o nosso couro? Comenta aí o que você acha sobre isso. Não deixa de curtir e compartilhar o vídeo. Se você puder acessar o nosso site também, eu agradeço bastante. Espero ter ajudado nessa discussão aí, meus 2 centavos de contribuição. E se você tiver alguma coisa para comentar que não concorda nesse vídeo ou concorda, deixa nos comentários aí que eu vou responder para vocês, beleza? Nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu, galera!